Gêmeos têm as mesmas impressões digitais? Naruhodo Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas pra Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Meninas pra Frente. Meninas pra Frente é um programa produzido por Minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe o que as Minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral, e no mercado de trabalho, e nos movimentos sociais. As Minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Chayane Appel e a Leandra Kruber, produzimos e apresentamos o programa Meninas pra Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook, Meninas pra Frente. E chegamos ao momento Alura, Altair. E você, ouvinte, já sabe, a Alura é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino. Ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. Não é um simples repositório de cursos sem curadoria. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos de tecnologia e negócios digitais com uma única assinatura. É isso mesmo, uma só assinatura e você acessa absolutamente tudo. E agora a vantagem: ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí: alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Assine a Alura hoje mesmo e faça a diferença na sua carreira. Temos pergunta de uma pequena ouvinte hoje, Altair. O que é, Ken? O que sempre está com você e ao mesmo tempo sempre deixa marcas? Sempre está comigo e ao mesmo tempo sempre deixa marcas. Isso. Sabe o que é? Pode ser seus pés, as mãos? São suas impressões digitais. Olha só. Olha, já começamos com um enigma. Pois é. Em homenagem à nossa estimada ouvinte. A nossa pequena ouvinte, Altair, que é a Carmela Meraz Natali,
de 9 anos, que é estudante em São Paulo, Altair. Muito bom. Que bom que ela tá em 9 anos e é estudante, né, Pois Altair? é. E que bom que ela ouviu no rodo, né? Não é verdade? É, É uma garota que sabe tudo. pois é. Sabe tudo, essa Carmela. Você tá no caminho pra isso. Carmela, muito obrigado pela sua mensagem, viu? Sua cartinha. Ela vai direto ao ponto até. Ela diz o seguinte: olá, quem é o Altair? Eu sempre escuto vocês no carro indo pra escola e gosto muito. Aí, Aí, ó. nada mais singelo. Bom, um dia nas férias eu estava sem fazer nada e me perguntei o seguinte: será que animais têm digital? E outra pergunta parecida: será que gêmeos têm exatamente a mesma digital? Ficam essas perguntas pra vocês. Muito bom, muito bom. Ficam essas perguntas pra vocês, Altair. Toma essa. Agora a gente tem que devolver, né? Então, assim, a resposta rápida é assim, animais têm digital? Alguns, tá? Não todos, mas alguns. Claro. Alguns não tem nem dedo, né? Isso, pra você ter digital, você tem que ter um dedo, né? Uhum. Muitos animais têm dedos, mas nem todos que têm dedos têm digitais. Verdade. Mas alguns deles têm, não é uma característica eminentemente humana. Basicamente, todos os símios têm digital. Os padrões são um pouquinho diferentes, mas todos têm. Então, chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango. Aproveitando, Altair, qual a diferença entre símio e primata? Nenhuma. Nenhuma. A rigor- Quando a gente fala símio e primata, a gente tá falando das mesmas coisas, é isso? Basicamente. Assim, se você for um zoólogo muito restrito, você acha algumas pequenas diferenças, mas assim, você vai passar na prova se Tá, considera no senso sinônimo. comum no senso comum é sinônimo. Tá bom. Então os primatas em geral, incluindo a gente, né? Todos têm digital. A digital não é a única, assim, ela é relacionada com o fato de você ser mamífero placentário, né? Então tem a ver com indivíduos, organismos que têm placenta, porque tem a ver com desenvolvimento embriológico. Ah, tá. Mas nem todo organismo que se desenvolve numa placenta desenvolve impressão digital. Aí eu já vou explicar isso. O interessante é que, como a impressão digital ela é um resultado do processo de desenvolvimento, a rigor ela não é nenhuma vantagem adaptativa, ela é um coproduto de outros processos mais importantes. Impressões digitais às vezes aparecem em espécies muito distantes da gente. Uma delas são os marsupiais. Canguru, é isso? Um exemplo é o koala. Koala tem impressão digital igualzinho a gente, mesmo padrão. É mesmo? Então uma coisa que os koalas têm em comuns com a gente são as impressões digitais. Aquele padrão de curvinhas do dedinho. Curvinhas, isso, Os koalas têm também. Já que, para essas férias da nossa ouvinte, Carmela, quero propor uma brincadeira com ela. Que qualquer pessoa pode fazer também. Então fica como tarefa para o lar, né? Já que boa parte de nós estamos nele. Você vai precisar de 3 coisas. Você precisa de uma folha de papel, um lápis e um pedaço de durex. Vamos deixar o ouvinte pegar um papel, um lápis e um pedaço de durex. E um pedaço de durex. Isso. Aí você pega a folha de papel, desenha um quadrado de mais ou menos 5 centímetros de lado, né? Um quadrado assim, no papel. E aí dentro dele você pinta com um lápis o mais forte que você conseguir. Preenche o quadrado bem escuro, tá? Deixa com bastante lápis ali dentro. Aí quando você terminar, você pega o durex, coloca a parte que gruda para cima do durex. Aí você pega o seu indicador, né, o seu dedo indicador, se você for destro ou canhoto, o que você preferir, você vai passar o indicador no quadrado que você fez com papel para sujar o dedo mesmo, para encher ele de lápis ali, né? Depois você vai pegar esse dedo, colocar... Como se estivesse molhando carimbos. Isso, né? É que carimbos são mais difíceis de achar, né? Então no papel é mais fácil. Sim, mas é que você tá usando o seu dedo como carimbo e tá ali colocando tinta. Exatamente. Né? Aí você pega esse dedo, né, com sujo do lápis, coloca em cima da parte... Grafite. Com grafite. Coloca em cima da parte do durex que gruda, tá? Só que aí você não pode mexer o dedo, porque aí para não misturar a impressão digital, para não ficar um borrão. Você coloca em cima, aperta um pouco, uns 10 segundos, aí depois você tira devagarzinho, tira o durex do seu dedo devagar, vira ele ao contrário e cola na parte branca do papel. Se deu tudo certo, você vai ver bonitinho a sua impressão digital. E o episódio começa a partir daí. A gente já falou sobre animais, né? Então aí eu vou explicar a embriologia, né, do porquê que aparecem as impressões digitais do ponto de vista embriológico. Não deixaremos de usar nosso amigo Aristóteles aqui, claro, né? Vamos começar com as causas materiais, de como aparecem as digitais. Depois vou falar, causa material e formal, né? Depois falar das causas eficientes, que é assim, qual a importância de ter impressão digital.
E aí surgem várias histórias muito legais. Deve ter alguma utilidade isso, né? Então, a priori não, né? Biológica, assim, não tem causa material e formal da impressão digital, ela é só um resultado de um processo de desenvolvimento. Entendi. Mas a impressão digital, ela é uma das poucas coisas que faz você ser você mesmo. Porque o padrão que você gera de curvas, né, e traços e tal, é idiosincrático, é único. Só você tem isso. Certo. Isso acontece porque você se desenvolve geneticamente de uma forma mais definida, mas num certo tempo. E desde o século XIV, começou-se com essa ideia de que, será que as impressões digitais definem as pessoas? E aí surge toda uma história da impressão digital, que é uma associação entre a biologia e o direito. Então, parecem áreas muito distantes, mas na verdade elas se associaram, né? E aí chega até hoje no CSI, por exemplo. Então, verdade. Pois é. A própria linguagem acabou adotando isso como um sinônimo de unicidade, né? Sim, assim, né? Aquilo é uma impressão digital, né? Isso. É como se fosse uma impressão digital. É uma coisa única e tal, né? Particular, né? Isso tem a ver com a biologia, de fato é particular, né? A sua impressão digital. Nesse sentido, se você tiver dois gêmeos idênticos, univitelinos, vieram da mesma placenta, esses dois gêmeos têm as mesmas impressões digitais, eles têm os mesmos padrões gerais, mas eles possuem ainda minúcias próprias. Então, assim, quando você olha dois gêmeos idênticos, o padrão das impressões digitais deles são, em geral, parecidos. Mas as pequenas minúcias... parecidos, mas se você olha no detalhe, aí você de fato consegue identificar duas pessoas diferentes. Exatamente. Então, mesmo gêmeos idênticos, que têm toda a carga genética igual, ainda tem impressões digitais diferentes. Isso mostra um papel do ambiente. Então, a impressão digital tem uma base eminentemente genética, mas tem um componente ambiental dentro do útero. É isso que determina. Então, entrando na causa material, né? Quando que começa a aparecer as impressões digitais? Então, para quem está no colégio, né, você começa a estudar embriogênese lá, e aí você tem uma coisa que você estuda que chama folículos, né, os primeiros tecidos que dão origem a todas as células do corpo. E aí tem um desses tecidos que é chamado de mesoderme. Então você, quando tem a fecundação do óvulo com o espermatozoide, lá forma uma bolinha, que é o óvulo fecundado, essa bolinha se aloja no útero, e aí gera uma série de reações e multiplicação dessas células, inicialmente a mórula, a blástula e por aí vai, e depois a ação dos genes dentro daquele feto que está se criando gera certas regularidades. Então essas células, elas vão se reproduzindo primeiro de uma forma bem homogênea, mas depois, por ação dos genes, certos lados dessa bolinha vão se reproduzindo mais rápido do que outros. E aí você tem a formação dos primeiros tecidos. Então, entre a 6ª e a 8ª semana de gestação, você já tem aquele feijãozinho, então parece que é um feijãozinho mesmo, o feto, e aí vai se formar uma estrutura, que é a estrutura que dá origem ao braço e ao seu punho, tá? Na 6ª semana. Então você tem tipo 2 cotoquinhos do braço. Uhum. 2 cotoquinhos no feijão. 2 cotoquinhos no feijão. O feijão começa a ter bracinhos, né? E aí, desses 2 cotoquinhos, começam a emergir almofadinhas, que são as bolinhas que dão origem aos dedinhos, tá? E a mão. Isso na 8ª semana. Aí depois, o punho para de crescer, o punho e o braço crescem até o tamanho que eles têm que ter, e depois só cresce a ponta, que aí dá origem à mão e os dedinhos, a partir da 10ª semana. Só que ó, a analogia legal da gente fazer é assim, imagina que você faz um bolo mesmo, um bolo normal. Então você mistura lá o ovo, farinha, os ingredientes, coloca numa forma e você coloca essa forma no forno. E aí você fica olhando, né, lá dentro com o forno ligado. O que acontece com o bolo? Ele vai crescer, né? O bolo cresce. Agora imagina a seguinte situação, eu faço 2 bolos com formas iguais, exatamente iguais, com a mesma receita, os 2 bolos iguaizinhos, e coloco os 2 juntinhos no mesmo forno, um do lado do outro. O que vai acontecer? Eles vão crescer, mas eles não vão crescer de forma idêntica. Eles vão ficar parecidos, mas vai ter algumas irregularidades de um lado que não tem no outro bolo, sabe? Alguns pequenos detalhes vão ser diferentes. Em geral, você vai fazer 2 bolos. Mesmo sendo a mesma forma, no mesmo forno. Com os mesmos ingredientes, né? E feito pela mesma pessoa. Tudo igual, mesmo assim você tem alguns pequenos detalhes de diferença. Então o que acontece? Essas células tronco que vão crescendo na ponta do seu braço e vão dar origem à mão e os dedinhos, é como se fossem 5 bolos, ou 10 bolos, se for as 2 mãos, né? É como se fossem 10 bolos num forno, e cada um deles, as celulinhas vão crescendo, então o bolo vai crescendo. Só que eles crescem em tempos diferentes.
Então, tem alguns bolos que crescem primeiro o lado direito, depois o esquerdo, tem outros que é o contrário, tem outros que são mais simétricos, tá? Esse padrão de crescimento dos bolos, né, que dão origem aos dedinhos, o padrão de crescimento, isso é determinado pela família. Por exemplo, você tem um padrão de crescimento dos seus dedos durante a sua embriogênese, similar aos seus irmãos e parecido com seus pais, em geral. Então, o padrão geral de crescimento do dedo, ele é similar nas famílias. Então, a parte genética diria o seguinte, todo mundo cresce o dedo do mesmo jeito, então logo todas as famílias vão ter impressões digitais parecidas, né? Ou todo mundo igual. Né? Aí que entra o detalhe do ambiente. Então imagina, o seu dedo cresceu, só que a impressão digital é a última fase do crescimento, não é? É aquele detalhezinho último. É a ponta da ponta, né? É o final do final, né? Já cresceu todo o dedo, já deu tudo certo, mas é o final do final. E aí o que acontece? Quando chega nesse final do final, que é só uma última taxa de reprodução das células ali, essa taxa de reprodução não é mais influenciada diretamente pelos genes, porque o gene quer fazer o dedo. Os detalhes ficam ali com... É como se fosse o mestre de obra, né? O gene é o mestre de obra. Vai lá, faz um dedo, né? No finalzinho, quando for dar aquela última rebocada, é o pedreiro que vai dar do jeito dele, né? É bem assim mesmo. E aí o que acontece? O pedreiro que vai do jeito dele, quem é o pedreiro nesse caso? É a posição aonde você está dentro da placenta. Então, o padrão final da impressão digital vai depender do local onde você está na placenta, se você está grudado mais para cima, mais para baixo, e também depende da densidade do líquido amniótico. Então é uma coisa... Eita! É uma coisa muito meio aleatória, assim, meio random, sabe? Uhum. E aí por isso que você, naquele momento, naquele lugar da placenta da sua mãe, com aquela densidade, só pode ser você. Então é biológico, é genético, mas não é exatamente resultado do processo evolutivo. É resultado do processo evolutivo, mas tem um componente ambiental que deixa uma marca. E é isso que mostra que você é você. Você não é só seus genes, tem a ação do ambiente. Então sua impressão digital é uma amostra cabal de que a diferença entre comportamental, biológico e cultural é uma falácia. Tá tudo ali. Sim, entre biológico e externo, né? Isso, e ambiente. Não tem essa diferença. É tudo a mesma coisa. Porque você tudo misturado, né? Tudo misturado. Você se desenvolve num certo processo, né? Que é o que o Piaget chama de... Então eu posso considerar evolutivo. É evolutivo. Mesmo ele não tendo função nenhuma. Sim, porque é o resultado. Tipo, de novo, é o pedreiro dando aquele arremate, né? Aí ele deixa do jeito dele. Então já está explicado, né, como que aparece a impressão digital, né? Se você olhar o seu dedinho no papel, você vai ver que tem uns padrões, cada dedo é diferente entre si, porque cada dedo cresce de forma independente. E aí, os padrões da impressão digital são de 3 tipos. Você tem uma coisa que chama arco. O arco, se você olhar o seu dedo, por isso que era necessária essa lição de casa que eu falei antes, o arco, ele é uma linha, né, ou uma reentrância que começa de um lado do dedo e termina do outro. Então, se você olha o seu dedo, vê que tem algum tracinho que começa de um lado e vai até o outro, tipo, cruza o dedo, ele é um arco. Você tem um outro que é chamado laçada. A laçada é um tracinho que sai de um lado do dedo, ele faz uma voltinha no meio do dedo e volta para o mesmo lado. Ele não cruza o dedo, tudo bem? Tá. Então você tem o arco que cruza o dedo inteiro, você tem a laçada que sai de um lado, faz uma voltinha e volta para o mesmo lado. E você tem outro que é um nome bonito que chama vertícilo. Vertícilo? Vertícilo, é um nome interessante, né? Que é uma forma que chama redemoinho ou caracol. Que é uma forma que começa no meio do dedo e faz uma voltinha. Como se fosse que é um rocambole, né? É, um rocambole, isso. Então, esses 3 são os 3 padrões gerais. Então, por exemplo, na sua família, se você pegar o dedo dos seus irmãos e tal, se na sua família tem uma predisposição genética ao seu dedo crescer de um certo jeito, mais para um lado do que para o outro, você nos seus dedos vai ter, por exemplo, mais laçadas do que arcos. Essa é a parte geral. Então, algumas famílias têm mais laçadas, outras mais vertícilos, outros mais arcos. Só que a questão é que se você olhar o seu dedo, você vê que tem várias camadas, né? Não tem várias reentrâncias, várias linhazinhas. O que é o pedreiro? O pedreiro é o número de linhas. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho 25 linhas no meu dedo indicador, você tem 24 ou 23. Essa diferença é o arremate. Ou, por exemplo, meu dedo tem vários arcos, só que por acaso um dos arcos tem um corte no meio. Ele não cruza inteiramente, ele faz meio que um intervalo. Isso é uma idiosincrasia minha, é aquele arremate final. Então, basicamente, você tem 3 tipos de sinal no dedo, 3 tipos de sinal que se combinam, e aí você tem o número de cada um desses sinais,
somado com possíveis padrões idiosincráticos de falta ou de torções e por aí vai, que é chamado de dermatóglifo. Tá? Dermatóglifo. Isso, dermatóglifo. É o nome desses 3 elementos, né? Os redemoinhos, as laçadas e os arcos são os dermatóglifos, tá? Do dedo. Então a gente já fez essa explicação, né? Que é uma explicação bacana. Tudo bem, então surge isso, parece que não tem nenhuma vantagem, né? Assim, não faz muita diferença. Mas e aí? Por que isso virou tão importante pra gente e tal, né? Assim, pro koala não faz nenhuma diferença ele ter impressão digital, né? Pois é. Ele não precisa ter RG, nem nada. Né? Mas, por exemplo, quando você era jovem, você foi lá tirar seu primeiro RG, uma das coisas que você tinha que fazer era botar o dedão lá, né? Então, botar o dedão lá pra pôr no seu RG. Ou, por exemplo, sua mãe dava bronca em você, a minha pelo menos dava bronca em mim, assim. Você não pode ser preso, porque aí se botar o dedo lá, você nunca mais vai sair de ter um registro policial, né? Vai lá na delegacia tocar piano. Isso, exatamente. Então, aí são as causas eficientes já, né, das impressões digitais, tem a ver com isso. Uhum. E aí entra... Aliás, parênteses. Claro. A gente partiu para digital, né, direto, mas voltando um pouquinho no nascimento da pessoa, tem aquele registro do pezinho. Isso. Como se fosse uma primeira digital, assim. Então, o padrão de crescimento dos dedos, essa estrutura, né, esse padrão genético, acontece com o pé também. Ah, tá. As extremidades, vale para todas as extremidades. Então, a palma do pé de um bebê, ele acaba servindo meio que como uma primeira impressão digital. Sim, assim, porque os dedinhos são muito pequenininhos, né? Isso, exato. E se você... Dá para tirar a impressão digital... Mas é mais grosseiro, né? Os traços é mais grosseiro, né? O registro. Sim, mas ainda dá para identificar, né? Ainda dá para identificar. A área de estudo que estuda isso, né, é a dermatoglifia, que estuda as impressões das extremidades, aí vale a mão, vale os digitais, vale o pé e tal. E depois tem a técnica da dermatoglifia, que é chamada papiloscopia, né, que é usado por peritos criminais e tal, para solucionar crimes e tudo mais, né. Tudo bem, você nem repara muito sua impressão digital, né, tipo, da onde que se descobriu que cada um tem uma? Porque é muito pequeno, né? Você tem que ter cuidado, né? Então, o primeiro registro de impressões digitais, assim, de alguém que prestou atenção, foi em 1686. 1686, na época do Galileu, né? Na Universidade de Bolonha. Tinha um pesquisador que chamava Marcelo Malpighi, né? Marcelo Malpighi, ele foi o primeiro pesquisador que usou sistematicamente o microscópio. O microscópio tinha acabado de ser inventado. E ele era um anatomista. E ele tinha apesar de... Ele estudava... Era uma mistura entre anatomista, fisiologista e medicina médico-legal, sabe? Ele tinha um certo envolvimento ali com polícia, com crimes, com coisas do tipo. E na época, imagina, 1600 uns quebrado, como é que você identificava um criminoso? Não dava pra tirar foto do cara, né? Então como o cara mudava de lugar, você não sabia se ele cometeu um crime ou não. Não tinha registros gerais de criminosos, coisas do tipo. Então era muito difícil, né? Era um caos. E naquela época, os juízes, os proto-advogados, assim, pensavam nisso, né? Tipo, eu condenei um cara por uma sentença e ele foi libertado, mas como é que eu deixo uma marca de que ele fez um crime? Então naquela época, eles faziam cicatrizes nos criminosos. Eles faziam tipo... É verdade, daí que vieram as marcas dos criminosos. Né? Exato. E daí a associação disso que é um outro episódio, com tatuagem, mas uma associação bem antiga. Não era que os criminosos usavam tatuagem, mas que no passado longínquo, eles tinham cicatrizes que eram resultado dos crimes deles, e depois isso foi adaptado para tatuagem, entendeu? Então era uma marca que não saía mais e tal, né? Mas mesmo assim era difícil. E aí esse Malpighi, ele usou o microscópio para descobrir várias coisas. Uma delas a gente estudou no colégio, que são os corpúsculos de Malpighi, que são células renais, e os túbulos de Malpighi, que fazem parte do sistema excretor de vários invertebrados. Você com certeza teve que escrever isso em alguma prova de biologia. Sabe que agora você falando assim, essa palavra... Tem, né? Essa palavra me veio. Assim, sabe? Os túbulos de Malpighi, é o mesmo Malpighi, né? E aí ele fez um estudo final em que ele apontou o próprio microscópio para a mão, né? Para os dedos. E ele se perguntava, será que é o mesmo padrão, né? Será que as pessoas têm padrões iguais e tal? E aí ele deixou um texto, ele não foi muito na frente disso, né? Ele deixou um texto com, tipo, 8 ou 9 padrões diferenciais, né? Como uma ideia. Aí isso começou a fazer sucesso, né? Um pouco depois, em 1823, aí já quase 200 anos depois, né? Menos de 200 anos, apareceu um outro cara chamado Jan Evangelista Purkinje.
Falamos sobre as células de Purkinje no nosso episódio sobre por que pessoas tremem, que são células nervosas. É do mesmo Purkinje, tá? Olha só, eu não me lembrava disso. Pois é. Temos células no coração que dão o padrão de ritmo dos batimentos cardíacos, também são padrões de Purkinje, tá? Então esse Purkinje, ele é também um anatomista que estudava vários tipos de célula usando microscópio, e ele também, baseado um pouquinho no modelo do Malpighi, ele voltou e começou a prestar atenção nas digitais também, né? Ele tinha interesse em estudar coisas pequenininhas, assim. E aí ele também deixou um grupo de padrões, né? Mas sem muito teste, mas deixou esses padrões, né? Mas você viu que tinha uma coisa latente, né? Tinha um interesse inicial que veio da biologia, né? Das impressões digitais. Aí um pouco depois, 50 anos dele, veio um outro cara, já mais na área de direito, que era o Alphonse Bertillon. Os advogados não conhecem o Alphonse Bertillon muito bem, mas os educadores físicos conhecem. O Alphonse Bertillon foi o cara que instituiu um método de medir pessoas baseado na antropometria. O que é uma medida antropométrica? Medir seu peso, sua altura, né, esse tipo de coisa. Ele foi o primeiro cara que fez um protocolo de medidas antropométricas. Mas ele não fez isso para medir as pessoas na educação física para ver se você vai correr esteira no ritmo. Não é isso, tá? Na verdade, ele queria propor um método antropométrico para identificar criminosos. Então ele pegava, media a sua altura, media o seu peso, media o comprimento do seu braço, media o comprimento... Mas para tentar encontrar um padrão, é isso? Isso, então, por exemplo, imagina que você foi condenado por um crime. Aí eu coloco seu nome, Ken Fujioka. Aí não adianta só seu nome, porque se você mudar de nome, eu perco você, né? E na época não tinha foto, né? Tava começando a ter foto. Ah, tá. Então eram de fato registros... Identificação mesmo. Para identificar, exatamente. Isso. Não era tocar piano, era tocar o corpo inteiro, né? Então media a sua altura, o braço, fazia várias medidas antropométricas. Ele propôs um método com 27 medidas diferentes do corpo, tamanho da perna, tamanho da mão, e nisso incluía a impressão digital. Começou na França e tal, vários departamentos de polícia usavam. Então eles prendiam a pessoa, fazia todas essas medidas da pessoa e tinha uma ficha dela. Então se eu te encontrar de novo e medir de novo, eu vou saber que é você. Era muito trabalhoso, né? 27 medidas, davam muita coisa, e tinha muito erro, tinha muito falso positivo, sabe? Isso começou em 1879. Aí teve um caso que fizeram eles repensarem isso, que foi em 1903. Tá? Vamos deixar na descrição a foto. Em 1903 já tinha foto. Tá? Era o caso do Will e William West. William West cometeu um crime. Aí já tinha a foto dele, tiraram uma foto, fizeram a medida antropométrica do Bertillon lá nele, tinha lá o registro, tal, né? E aí ele, sei lá, saiu, né? E aí apareceu um outro cara que chama Will West. Não era William, era Will, né? West. Se você olhar na descrição, você olha a foto dos dois é muito parecida, tá? Os dois têm um rosto muito parecido, o nome é parecido. E aí prenderam esse Will West achando que era o William West, né? Achando que era o outro, né? E aí foram fazer as medidas antropométricas, era um pouquinho diferente, não era muito, sabe? Então, o nome era parecido, as medidas eram parecidas, então iam prender o Will West como sendo William. Só que tinha uma coisa que era completamente diferente, que era a impressão digital. E aí eles começaram a pensar, nossa, será que precisa dessas 27 medidas? Será que só com a digital? Eles foram fotografados com o mesmo traje também, né? Então, pois é, e era muito parecido, né? Então, mas isso trouxe à tona a questão da impressão digital, né? Só que aí parece que a impressão digital discrimina as pessoas. Só que aí qual que é o problema? Tipo, mas qual é o método? Não tinha essa coisa do traço, do arco, não tinha essa tecnologia ainda, não foi descoberta. Ao mesmo tempo desse caso do Will e William West, um pouquinho antes, na Índia, né? Nessa época a Inglaterra já dominava a Índia, né? Tinham vários tratados ali. Tinha um pesquisador, na verdade ele era um magistrado, né? Ele era um juiz, que era o William Herschel, né? 1858. Ele, lá na Índia, não tinha nada a ver com isso, ele estava lá e ele tinha muita dificuldade em fazer com que os indianos cumprissem contratos de mercado com os ingleses. Tá? Então eles assinavam um contrato, o indiano não estava nem aí e não cumpria o contrato. Ele assinava, mas não cumpria. Azar. E aí ele começou a fazer uma prática, ele fez isso, ele tirou da cabeça dele. Ele tinha lá um grande comerciante indiano, ele fez o contrato, o indiano assinou, aí ele falou, não, agora no verso eu quero que você marque a palma da sua mão. Então botou na tinta e botou a palma da mão no verso do contrato. Isso deixou muito tenso o indiano.
né, esse comerciante. E aí ele cumpriu o contrato. E aí o Herschel começou a pedir todo mundo colocar a mão, colocar o dedo e tal para confirmar, como uma forma de autenticação. E depois ele tinha tantos registros, né, com essas mãos, que ele começou a olhar, né? Ele começou a olhar e falou, nossa, será que tem similaridades e tal, né? E aí ele estabeleceu um primeiro critério. Ele percebeu, por exemplo, o Herschel, que tinha as laçadas, que tinha os arcos. Ele escreveu um texto, escreveu um livro sobre isso e deixou registrado, né? E tinha um outro inglês, você vê que isso é bem da Inglaterra, né? Rapidamente saiu da Itália e foi para Inglaterra. E tudo isso é no começo do século XX, é isso? Final do 19 começo do 20, né? Mas você vê que é tudo na área de direito, né? Não era uma questão biológica, era bem ligado à identificação, né? Então o Herschel fez isso, aí depois ao mesmo tempo tinha um outro inglês, que era um médico cirurgião, que estava trabalhando no Japão, porque nessa época era a reestruturação Meiji, então o Almirante Perry detonou os portos do Japão para poder fazer comércio, e aí tinha um médico que trabalhava lá, que chamava Henry Frauds. O Henry Frauds, ele pegou o modelo do Herschel, que estava na Índia, que era perto, e ele começou também a estudar isso, né, essa coisa de impressão digital e tal. O Frauds tinha o interesse de estudar arqueologia, ele estudava arqueologia no Japão, e ele via marcas de dedo em cerâmicas antigas, lá no Japão, né? E ele falou, mas esses padrões e tal. Aí ele ficou sabendo do trabalho do Herschel e falou, manda aí uma carta, né? E aí ele começou a melhorar esse modelo, e aí ele fez um modelo mais sólido, o Henry Frauds. E aí ele conheceu um cara que estudava biologia e estudava evolução, né? Ele entrou em contato com Charles Darwin, na época. Ele falou, isso aqui deve ter uma questão... Ele leu isso, né? Isso aqui deve ter uma questão evolutiva, né? Qual é a referência mundial que lançou um livro um pouquinho antes, que fez todo sucesso? O Darwin, né? E aí, nessa época, o Darwin... Carlos Darwin. Pois é. E aí o Darwin já estava meio velhinho, né? Ele estava meio doente nessa época já. Ele já era muito reconhecido, né? E o Frauds mandou uma carta para ele e falou, eu tenho essas ideias de impressão digital e tal. E aí o Darwin leu e falou, eu acho muito legal, só que eu tô já meio velho, eu não consigo investir tempo nisso. Tanto que ele morreu pouco tempo depois. Mas aí o Darwin falou, eu tenho um primo meu, mais novo, que trabalha com isso, também tem interesse. Que é um primo que já falamos em vários episódios, que era o primo do Darwin, que é o Francis Galton, né? Grande Galton. Francis Galton, criador da regressão linear, né? Criador do base do teorema central do limite, um monte de coisa. Também E aí é que a coisa começou a ultrapassar a fronteira entre o jurídico e o científico. E o científico biológico, né? Aí o Francis Galton já era matemático, né? Já era estatístico, já era mais baloso. Aí ele pegou o negócio do Frauds e falou, nossa, isso aqui me dá isso aqui. E aí em 1892 ele publicou um livro junto com o Frauds, que é chamado Impressões Digitais, esse livro. E ele é o primeiro cara que cunha a primeira classificação formal que todo mundo pode fazer, baseado nas laçadas, nos arcos e nos redemoinhos, né? Mas vem cá, você está me dizendo que até então os biólogos e afins, eles não tinham se atentado para o fato de que impressões digitais eram únicas? Não. Isso veio de uma necessidade. Não, podia ser uma curiosidade, mas ninguém botou energia o suficiente para testar, entendeu? Entendi. Então, na verdade, veio do direito, porque a ideia dos caras é identificar criminoso. Eu quero um jeito de identificar criminoso. Veio uma necessidade forense, vamos dizer assim. Isso, totalmente utilitária, né? Aí sim a ciência entrou pra... Isso, porque caiu na mão do Galton. Como caiu na mão do Galton? O cara era um matemático e biólogo. Falou, é isso aqui que eu precisava. E aí ele criou um método sistemático. O Francis Galton já era um dos pais da psicometria. Ele já estava trabalhando com questionário, um monte de coisa. E falou, mais uma métrica que eu preciso, né? O Galton era genial, só tinha um defeito que ele era eugenista pra cacete. E tanto que ele criou a eugenia, né? Deu a base epistemológica para a eugenia junto com o Fischer. O Fischer não, desculpa. Um defeito importante, né? Pois é. Né? Ele era um inglês velho, rico, né? Então não tinha muito o que esperar, né? No começo do século XX, lá, o pé da Primeira Guerra, né? Imperialismo inglês. Então você imagina que tem um contexto bacana. E não era o Galton, não era o Fischer, não. O Fischer era um cara bacana, era o Pearson, Carl Pearson. Então o Francis Galton criou a psicometria, que era o uso de questionário, e também criou a papiloscopia, né, que era um método de identificação por impressão digital. Isso espalhou muito rápido, e aí teve um iugoslavo, que depois se naturalizou argentino, que veio para a América do Sul, né, o Juan Vucetich. Ele veio para a América do Sul e ele trouxe essa técnica do Galton e aperfeiçoou, né? Ele criou códigos um pouco diferentes,
E aí virou o método de Vucetich, que é um método utilizado no sistema forense da Argentina e também no Brasil, né? Veio graças à influência da Argentina. Então, em 1903, tem um cara que trabalhava no sistema forense brasileiro, que é o José Félix Alves Pacheco. Ele conheceu o Vucetich, trouxe o método para o Brasil, e aí isso começou a ser utilizado a partir de 1904 no Brasil, né? Como uma parte de identificação de criminosos. Veja que interessante, não é uma história bacana? Né? Sensacional. Pois é, muitas curiosidades, muitas. E aí, agora para começar a fechar, né, vem uma impressão curiosa, assim, falar, então, quem descobriu que as impressões digitais são únicas? Foi o Galton, tá? Veio do Galton. O Galton mostrou isso, ele testou isso, ele pegou grandes conjuntos de pessoas, o Galton comprovou isso. Comprovou, né? Isso. Uma intuição. Teve a intuição do... teve a intuição desde o Malpighi, assim, começou um pouco. Não, mas o cara que pediu ajuda pro Darwin, como é que ele chama? O Faults. O Henry Faults. Ele já tinha essa ideia, só que ele não tinha... Teve a intuição do Faults. Isso. E aí veio a comprovação por parte do Galton, isso. Ele pegou um N populacional, testou as variações, e aí viu que era isso mesmo, né? E ele criou um método de medir. Então, assim, normalmente, né, você tem um método computadorizado, mas o método clássico, você pega... O cara tem que ser muito treinado, né? Tem anos de prática nisso, mas a pessoa faz esse método que eu fiz com você, né? Que é tipo fazer você tocar piano lá, colocar o dedo no carimbo e tal, né? Aí ele amplia isso, e aí ele fica olhando, né, o padrão do dedo, se o padrão do dedo é baseado num caracol, numa laçada ou num arco, quantos tem, se tem falhas, né? E aí ele consegue olhar a impressão digital encontrada no local do crime e a impressão registrada, né, no banco de dados, ele consegue olhar e ver a paridade. Em geral, nunca é feita por uma pessoa só. Sempre tem duas pessoas. Então, um olha, aí caso ele fique com dúvida, sempre tem um segundo para confirmar. E aí as pessoas acham, como é uma coisa muito individual, assim, né? Se você identifica impressão digital no crime e a impressão digital é sua, né? Provavelmente você é o criminoso, né? Então as pessoas tinham a mesma crença nas impressões digitais como hoje a gente tem no teste de DNA. Então tava lá o seu sangue na cena do crime, o DNA mostrou que é o seu sangue, então é você. E aí que a gente entra num negócio, né? Que é a pergunta final. Assim, que é, será que a papiloscopia ela é a prova de erro? Né? Tipo, é 100% de acerto? E a gente vê que não. Eu vou deixar na descrição, além dos artigos, tem um vídeo da Vox muito interessante, em que eles pegam casos de pessoas em que o cara foi incriminado por conta da impressão digital, mas não era bem assim, tá? E para responder isso, a gente usa um episódio que a gente comenta, que é o de Teorema de Bayes. Né, o episódio do Teorema de Bayes. Basicamente, como que funciona o Teorema de Bayes? É uma multiplicação de duas probabilidades. A probabilidade próxima de você e a probabilidade distante. Tá? É uma e outra. Então, quando eu olho o que é próximo de mim? O resultado do teste. O resultado do teste de papiloscopia. Então, eu quero descobrir se você é culpado ou não. Tá? Você quem? Do crime. Se você é culpado ou não. O que está perto de mim? É o resultado do teste de papiloscopia, que a pessoa diz, essa digital do crime é a mesma do quem, tá? O que está distante de mim que, em geral, eu não percebo, que esse é o erro, né? A prevalência de pessoas como você que podem cometer crimes. Então, esse vídeo mostra um dado bem interessante que um outro artigo compilou, que na época do 11 de setembro, né, aumentou significativamente o número de pessoas consideradas culpadas em crime por conta da impressão digital, associada com o fato da pessoa ser islâmica. Então, por exemplo, imagina que eu sou o papiloscopista e eu recebo a sua impressão digital. Aí me falam, esse cara é islâmico, ele se converteu ao islamismo. Então, na cabeça do cara que avalia, quando ele olha o padrão, vai aumentar a probabilidade subjetiva dele de achar a pessoa culpada. Então, ele acha mais padrões similares do que o acaso. Entende? Você induz um viés nele. É muito parecido com aquele nosso episódio sobre pareidolia. Quando você olha a nuvem, parece um cachorro. Se tiver um cachorro passando, aumenta muito mais a chance de você ver um cachorro de verdade. Então, se eu te dou uma informação prévia, isso condiciona a sua percepção. Por quê? Porque a pessoa acha que a prevalência de terroristas dentre os islâmicos é muito mais alta do que em outras religiões, o que não é verdade. Tem um livro muito bom sobre isso que chama O Poder do Pensamento Matemático, tem um capítulo exatamente sobre isso. Quem tiver interesse pode ir atrás.
Então, o teorema de Bayes ajuda a mostrar que esse caso, né, a impressão digital, ela não é infalível. Por isso que se desenvolveu muito métodos computacionais. Porque o computador ele não tem esse tipo de viés. E aí, porque hoje você tem os smartphones, eles são praticamente scanners de impressões digitais. Né? Exato. E aí, quando os métodos computacionais surgiram, né, vamos deixar um artigo na descrição que mostra o algoritmo, né? Ele é relativamente simples. Quando surgiu esse algoritmo para identificar pessoas, encontrou-se outros usos. Que usos? Para usar como chave. Então, eu não preciso mais de uma senha, eu uso o seu dedo. Usar como um PIN, como um cartão, alguma coisa assim. Aí surgiu a área de biometria, que agora eu não uso mais sua característica biométrica para te culpar ou não de um crime, mas para te controlar. Qual é a área referência mundial de biometria e da onde saem os artigos de impressão digital automática? A China. Né? Por que será? Eu imagino que também de identificação por íris e por rosto, facial, tudo, né? Pé, tudo, né? Tudo. Então a biometria evoluiu em todas as áreas, mas começou na impressão digital, né? Esse é o que deu origem. Foi o começo do fim da privacidade ali, né? Pois é, começou ali. Começou lá com o Malpig, 1600 e uns quebrados. Né? Ok, você acha que existem pessoas que nascem sem impressão digital? Você acha possível? Cara, possível acho que é, né? Possível, acho que é, assim, sei lá, alguma malformação biológica pode levar a isso. Isso. Né? Então, mas aí tem um palpite. Se é uma malformação biológica e a formação da impressão digital acontece muito cedo no desenvolvimento, provavelmente pessoas que nascem sem impressão digital devem ter problemas graves. Não é igual nascer com uma pinta. Então, a gente tem vários distúrbios genéticos que a alteração no padrão da impressão digital, ou ela não existe, ou é muito pouquinho, ela é bem alterada, bem diferente, é associado com padrões genéticos ligados a doenças mais graves. Por exemplo, síndrome de Down. Né? Síndrome de Down tem uma alteração do padrão da impressão digital. Alguns síndromes de Down nascem sem impressão digital. Síndrome de Turner, Edwards, que é a trissomia do 18, né? Síndrome de Patau, que é a trissomia do 13, e a síndrome de Klinefelter, que é uma pessoa que nasce normal, assim, visualmente, né, fenotipicamente, mas ela tem 2 genes sexuais, né, em vez de ser XY, ela é XXY, e ela nasce com um excesso de arcos, né, no dedo, ou com uma impressão digital muito ralinha, e a gente fala sobre a síndrome de Klinefelter num Naruhodo bem inicial do nosso, bem antigo, que é o Naruhodo 7, que é esse gatos de 3 cores são sempre fêmeas. Tá? Verdade, verdade. A gente fala um pouquinho da síndrome de Klinefelter. Então, se você não tem impressão digital... Você pode perder a impressão digital também se ferindo, né? Assim. Pode, claro, com uma questão mecânica você pode se ferir, com exposição a alguns tipos de produto químico também. Você trabalha na indústria pesada e tal, mas é muito raro, porque em geral se isso acontece é porque você já está intoxicado, né? Então você morre, tá? Então não é legal, tá? Ou quando te matam e tiram o seu dedo, né, para não te identificarem, mas isso é muito mais grave, tá? Então eu espero que isso não aconteça. Ou nos filmes de ficção científica, onde a pessoa tira só a pelinha Sim. Da impressão digital para usar ela para abrir uma porta. Pois é. Então, isso já é bem mais raro, tá? E espero que você não precisa fazer isso, tá? Então, veja quantas curiosidades a gente tem a partir da impressão digital da nossa querida ouvinte de 9 aninhos. É verdade. Conseguimos chegar muito longe. Ou seja, eu posso dizer que é pequena a probabilidade, mas existe a probabilidade de haver 2 impressões digitais iguais. A probabilidade tende a 0. Aliás, é o nosso resultado final. Porque é uma associação entre os genes, uma combinação de genes, num certo padrão, e ainda depende de várias variáveis do ambiente, que é o fato desse óvulo estar num local específico de uma placenta com uma certa densidade daquela mãe, né? Então seria muito o acaso mesmo, se isso acontecesse. Sim, a probabilidade de ter 2 pessoas com a mesma impressão digital, ela é... Imagina, só para você ter uma ideia da escala, tá? Imagina que você joga a Mega Sena toda semana. Tá? A chance de ganhar na Mega Sena com uma cartela é 1 em 53 milhões. Agora imagina que você vai ganhar com uma cartela só todas as semanas do ano. Então você ganha todas as semanas do ano, 53 semanas seguidas, você pega 1 sobre 53 milhões, multiplica por 52, 53 semanas. Uhum. A probabilidade de nascer 2 pessoas com a mesma impressão digital é mais raro que isso. Caramba. Só pra você ter ideia. Então, coisas improváveis não são impossíveis, mas isso chega muito perto disso.
Tá? É verdade. Então voltamos no ponto de que as impressões digitais são coisas que fazem você ser você. Então fique feliz quando você olhar para os seus dedinhos. Verdade. É verdade. Olhe para os seus dedinhos com mais carinho a partir de agora, não é? Pois é, a única coisa que faz você perceber que você é você são seus dedinhos. É verdade. E eu espero que a Carmela tenha tido paciência de escutar todas as histórias até o fim, hein, Thaí? Pois é, espero que os pais dela façam ela ouvir de novo quando ela ficar maior, porque ela vai usar essas informações para passar na prova. Tá certo, então, Thaí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.